Bom dia, hoje é dia 6 de 12 de 2020. Ainda estamos no planeta Terra, glória a Deus. Que a bênção de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. A palavra de Deus no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. E tudo o que o Salmo diz é que nós estamos livres de todos os ataques do tal, do inimigo, que é mentiroso e pai da mentira. Aquele que crê, a Deus o liberta. Aleluia, glória a Deus. Então, hoje e agora vamos ler o hino 252 e o título é engraçado, é canja. É canja, quer dizer, a canja de galinha acho que faz muito bem, né? Se for bem feita, sem porem muito sal, né? Glória ao Senhor. Com Jesus para nós, tudo é canja. 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 Se você quer ver a sua vida prosperar, ser curado, viver sempre feliz, dizer como a gente diz, com Jesus para nós tudo é canja, somos mais que vencedores, aleluia. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que eu estou firme nas promessas de Jesus, verá então prosperar o seu caminho, prudentemente se conduzirá. Fale certo com a sua boca. Escolha a companhia com quem deve andar. Às razões de Deus incline o seu ouvido. Sobre o mar então você vai andar. Devemos dizer, eu ando sobre a doença, sobre o mal. Eu sou mais que vencedor. Aleluia. Agora vamos gravar uma mensagem cujo título é A Necessidade da Regeneração. Glória ao Senhor. E para isso vamos ler aqui em Romanos, Carta de São Paulo aos Romanos, começando no capítulo 3, verso 5. Verso 5. Se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Então vamos ler Romanos 3, começando no 1, para compreendermos melhor. E o Senhor Espírito Santo está-nos a revelar o que devemos dizer, o que devo dizer. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Diz São Paulo. E ele responde, muita. É uma grande vantagem ser judeu e ser circuncidado. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Não.
De maneira nenhuma, verso 4, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então posso dizer a Deus, Pai Celestial, obrigado que mandaste o teu Filho amado Jesus Cristo para morrer por mim e por todos os teus filhos. Obrigado, Pai, que mandaste o teu Santo Espírito para me ensinar. Ele é o Espírito de verdade que me guia em toda a verdade. Ele é o meu Consolador. O mundo não o pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas nós, os teus filhos, conhecemos o teu Santo Espírito e o amamos e queremos ser dirigidos por ele. Ele conhece todas as coisas e me pode dar uma tradução direta da língua original em que foi escrita a tua palavra para mim, para o português. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos agora então ler outra vez no 5. Se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós, tal como homem? Verso 6. De maneira nenhuma, de outro modo como julgará Deus o mundo, mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado tão bem como pecador. Verso 8. Porque não dizemos como somos blasfemados, como os outros dizem, né? E como alguns dizem que dizemos, passamos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já de antes demonstramos que tanto judeus como gregos, ou seja, tanto judeus como gentios, todos estão debaixo do pecado. Verso 10. Como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis para Deus, não é? Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, a sonha de hóspedes está debaixo dos seus lábios. Verso 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Verso 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada, e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Verso 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Verso 22.
isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Eu creio, Pai, glória ao teu santo nome, e recebi teu Filho Jesus como Salvador. Vou ler outra vez o 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É escolhida por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé no Senhor Jesus Cristo, claro. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos ter a ajuda dos comentários. O novo comentário da Bíblia, editado pelo falecido professor F. Davidson, M.A.D.D., etc. E isto está o novo comentário da Bíblia, edições Vida Nova, Rua António Carlos Taconi, 75, Caixa Postal 21486, 04698, São Paulo, SP, Brasil. Glória ao Senhor, aleluia. Então, o título desta parte dos comentários é Resposta às objeções dos judeus, capítulo 3 de Romanos, verso 1 a 20. Glória ao Senhor. Essa redução da justiça judaica, a injustiça não podia deixar de ser impugnada. A crítica à condenação formulada pelo apóstolo, verso 1 a 8, podia provir dos seus oponentes ou talvez surgisse na mente de Paulo, ao arrazoar ele seu grave libelo. Libelo significa exposição contra o réu. Paulo os razoar ele seu grave libelo contra os de sua raça. Nesta epístola especialmente, ele imagina um impugnador a cujos argumentos casuísticos responde. Conferir Romanos 4:1.
e seguintes, Romanos 6:1 e seguintes, Romanos 7:7 e seguintes, são 4 as objeções do suposto perguntador importuno. Versículo 1 de Romanos 3. Se os judeus são condenados igualmente com os gentios e são pecadores tão grandes quanto estes, de que servem os seus privilégios? E qual é a vantagem da circuncisão? Paulo responde que, a despeito de os judeus abusarem dos seus privilégios, estes permanecem para a conveniente aceitação deles e seu testemunho mundial. Aqui refere apenas as bênçãos maiores, enumera outras no capítulo 9 de Romanos, verso 4 e 5. Os judeus as recebem de Deus como depositários da revelação. O termo logia, oráculos, a conferir Actos 7:38, Hebreus 5:12, 1 de Pedro 4:11, refere-se particularmente às palavras de Deus no Monte Sinai e às suas promessas de um Messias vindouro. Se os judeus não procedem retamente com Deus, será que todos os oráculos divinos e das promessas que lhes foram feitas? Vou repetir. Se os judeus não procedem retamente com Deus, que será de todos os oráculos divinos e das promessas que lhes foram feitas? Não será que Deus volta atrás e desfaz, e se dediz, aliás? Paulo repele o argumento. A infidelidade de alguns, verso 3, e o apóstolo, dizendo alguns, usa de caridade, não põe em dúvida a fidelidade divina. É óbvio que se um concerto é quebrado pela infidelidade de uma das partes, a honra da outra não fica diminuída. Segundo está escrito, verso 4, a citação é do Salmo 51:4, da Septuaginta. Embora a infidelidade humana prevaleça, o caráter de Deus é mantido em todos os pronunciamentos de Deus acerca do pecado. Uma objeção dá lugar à outra. O perguntador importuno continua pondo em dúvida a justiça divina no castigo dos pecadores. Se a injustiça dos judeus serve só para realçar a justiça divina, e se o fracasso da nação judaica serve apenas para acentuar, pelo contraste, a retidão de Deus, pode Deus honrosamente condenar tais pecadores que o servem de modo que o servem
tais pecadores que o servem deste modo. Paulo rejeita a ideia por absurda e declara que ela virtualmente nega a prerrogativa de Deus de submeter o mundo a qualquer julgamento. Se nossas malfeitorias fazem realçar a justiça divina, diremos que Deus é injusto por aplicar sua ira contra nós. Quem exerce vingança, falo como homem, verso 5. Isto é, perdoai meu modo de dizer, muito humano. É talvez um antropomorfismo por demais usado. Ousado. Vou ler outra vez. Um antropomorfismo por demais ousado. Se minha pecaminosidade, continua o impugnador, serve para glorificar a santidade de Deus, este facto não somente corta pela raiz o direito divino de julgar-me, mas tolera o meu pecado. Note-se como na apresentação que Paulo faz da objeção, a verdade de Deus é posta em contraste com a mentira dos judeus. Verso 7. Isto é, a fidelidade divina a todas as promessas e a revelação é contraposta à infidelidade incrédula e à falsidade prática de Israel. Porque sou ainda julgado como pecador, argui um impugnador. A conclusão lógica certamente é: praticamos males para que venham bens. Aqui Paulo revela que alguns o haviam caluniado de declarar esta máxima imoral como parte da sua doutrina. Tais detratores são repelidos sumariamente. A condenação destes é justa. Verso 8. Estas 4 perguntas, o apóstolo volta a referi-las adiante. As 3 primeiras objeções são mencionadas no capítulo 9, enquanto a 4ª no capítulo 6. No restante desta secção, versos 9 a 20, Paulo continua a expor a injustiça judaica. Frisa que ela é condenada pelas Escrituras tão severamente quanto a injustiça dos gentios. Judeus e gentios são pecadores. Recorre o apóstolo para a absoluta autoridade da palavra de Deus, universalmente admitida pelos judeus, e apresenta como prova um mosaico de versos escriturísticos, com a exceção de 2. São todos eles tirados dos Salmos e são citados da versão dos 70. Tais passagens representam a lei e todas elas se aplicam ao judeu em sua injustiça. A concisão aliás, a conclusão desta secção vem no verso 20.
O fracasso do judeu em achar justificação era devido ao método errado que adotava. De facto, nenhum vivente pode esperar ajustar sua posição diante de Deus por essa forma. Por pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Verdadeiramente a lei traz desesperança, visto criar uma consciência do pecado, a revelar o que este significa, tanto para Deus como para o homem, para o juiz e para aquele que é julgado. Agora, do Romanos 3, 21 a 31. Agora Paulo procede à descrição da justiça de Deus. Verso 21, conferiu também o capítulo 1, verso 17. O método pelo qual ele próprio se ajustou com Deus, notam-se as seguintes características. Independente da lei, verso 21. A lei revela o dever que Deus exige do homem, quer esteja contido na lei, nos profetas e nos escritos, ou mais especificamente na lei do Pentateuco, nos primeiros 5 livros de Moisés. Vou repetir, especificamente na lei do Pentateuco, e requer esforço moral ou obras para a justificação do homem. A justiça de Deus independe do cumprimento da lei. Em segundo lugar, ela é testemunhada pela lei, verso 21. O mosaico de passagens escriturísticas previamente apresentado no capítulo 3:10 até o 18, verso 18, foi extraído principalmente dos escritos, terceira secção da Torá. Agora o apóstolo completa o testemunho da lei, referindo a lei e os profetas, verso 21. O novo meio de o homem ajustar suas relações com Deus não é absolutamente novo, mas foi realmente predito em ritos, tipos e profecias através do Velho Testamento. Em terceiro lugar, a justiça de Deus é fornecida em Cristo mediante a fé, verso 22 a 25. E para quantos creem é pela fé de Jesus Cristo, verso 22. O grego tem aqui o caso genitivo, e assim pode ser traduzido quer subjetiva, quer objetivamente. A justiça divina pode ser alcançada pela fé do Salvador, exercida até à cruz, fé poderosa que foi parcela integrante do valor expiatório do seu sacrifício supremo. Por outro lado, e em harmonia com o uso do Novo Testamento, esta fé é projetada em Jesus como seu objeto e assim se torna fé no Redentor. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, verso 23. Glória, do grego doxa,
é o esplendor visível do caráter perfeito de Deus. É a glória Shekinah no Velho Testamento. Conferir Romanos 9:4, Êxodo 16:10, Êxodo 24:16 e seguintes. Também Êxodo 29:43, Êxodo 33:18 e 22, etc. E no Novo Testamento é expressa na vida encarnada de Jesus. Jesus é o Verbo ou expressão do Pai. Ver também João 1:14 e 2 Coríntios 3:18, 2 Coríntios 4:6. Quanto à glória de Deus, todos os homens estão em falta, carecem dela. O grego exitercia, o grego istereine, significa ficar em falta, ser inferior, sofrer necessidades. Conferir Mateus, capítulo 10, verso 20, 1 Coríntios 8:8, 2 Coríntios 11:5, Filemão 4:12. Esta deficiência universal é um dos aspectos do pecado, tanto na realidade como em consciência. Todos estamos muito distantes da luz ofuscante da perfeição divina. Mas em face desta pecaminosidade universal, a justificação é gratuita ou pela graça, verso 24. Cristo é uma propiciação proposta por Deus. A fé é o meio. O sangue de Cristo é o preço aceito na paciência divina, em virtude do qual os pecados do homem anteriormente cometidos são esquecidos. Paulo expressa a base da justiça em duas frases significativas. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, verso 24, e propiciação mediante a fé no seu sangue, verso 25. O grego apolitrosis significa libertação efetuada com o pagamento do resgate. Daí redenção, emancipação ou livramento. A palavra para propiciação é elasterion. É o neutro de um adjetivo derivado do verbo elaskoniai, que tem três sentidos: aplacar, conciliar ou apaziguar alguém, ser propício ou misericordioso, ou fazer propiciação por. O Novo Testamento usa as duas últimas traduções. Ver Lucas 18:13 e 1 de João 2:2. A ideia não é de conciliação de um Deus zangado por causa da humanidade pecadora, mas é de expiação do pecado por um Deus misericordioso mediante a morte expiatória do seu Filho.
não exclui necessariamente, porém, a realidade da ira justa por causa do pecado. Cristo é, portanto, o meio de satisfação pelo pecado, que é efetuada por sua morte, o sangue significando o princípio da vida sacrificada, conferir Gênesis 9.4, Levítico 17.11, Deuteronômio 12.23. Daí a expressão da tradução da Ara, no seu sangue mediante a fé, ser preferível lá da tradução da ARC, pela fé no seu sangue. A justificação em tais bases nada tem a ver com o esforço moral do homem, nem com o seu mérito espiritual. É concedida gratuitamente por sua graça, verso 24. Noutras palavras, somos declarados inocentes em troca de nada, sem preço, e só em virtude do amor imerecido de Deus para com os pecadores. Por causa deste novo método de ajustamento com Deus, os pecados dos homens no passado foram esquecidos e os pecados do presente têm seu castigo adiado. Verso 25. Tudo em perfeita justiça da parte de Deus. A quarta característica da justiça de Deus é que é divinamente reta. Verso 26 a 31. O apóstolo agora desdobra sua última frase, tendo em vista a manifestação da sua justiça. Verso 26. Deus não é somente justo, como sempre é. Também pode justificar ou colocar em correta relação aqueles que têm fé em Jesus, embora que, fora de Cristo, não tenham eles direito a tal justificação. Deus é justo e, por causa da sua justiça eterna e intrínseca, não a despeito dela, considera justo o pecador que crê em Jesus. Verso 26. Nesta base de justificação só pela fé, o apóstolo desafia a jactância do judeu. Não há cabimento para ela. Por qual lei? Verso 27. Isto é, sobre que fundamento é ela escolhida? Paulo emprega o termo lei de vários modos. Representa a Torá e o Pentateuco. Aqui significa um princípio estabelecido. A regra das obras, verso 27, não exclui a jactância, porque muitos fariseus viviam cheios de autoglorificação, mas a regra da fé exclui absolutamente qualquer exultação dessa natureza. A conclusão definida de todo este assunto é que o homem se ajusta com Deus pela fé, fora de qualquer cumprimento da lei. Verso 28. Este princípio da fé anula de vez o muro de separação entre judeus e gentios. Deus é Deus de uns e de outros se creem. E tal fé é a condição sine qua non
que somente Deus pode conceder. Pela fé, mediante a fé, verso 30. Estas expressões apenas salientam o contraste entre a circuncisão e a incircuncisão. Não há diferença na qualidade, nem no método de ter fé. Assim é que se há um Deus, há um povo cujo sinal distintivo é a fé. Deus olha por cima da circuncisão para a fé do judeu. E igualmente olha por cima da incircuncisão para a fé da parte do gentio. Ambos realmente ostentam a mesma marca registrada. Ademais, acrescenta Paulo, no regime dessa fé, a fé não é desbancada, senão estabelecida. Deus não se torna por isso fraco ou sentimental. Sua justiça está satisfeita. Glória ao Senhor. Aleluia. Estamos terminando. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja comigo e com todas as pessoas que ouvirem este vídeo. E graças a Deus por tudo. Tchau, amigos e irmãos, no nome de Jesus.